do Brasil, mas antes temos uma bomba. Solta a sirene aí, porque Guardiola na seleção, o The Guardian, The Athletic, desculpa, falou que prepara uma grande jogada. Eu não sei se é caso de sirene ou não, PVC, porque me parece uma grande lorota, isso sim. Pep Guardiola vai sair do Manchester City? O ano que vem ele pode sair, depois de dezembro, depois de maio, ele pode sair, depois de 8 temporadas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, a oitava temporada dele no Manchester City, ele pode sair. Daí a você ficar discutindo de novo se o Guardiola vem ou se não vem. O Guardiola outro dia fez uma brincadeira, né? Porque o City perdeu sofreu a terceira derrota seguida, e o que o Guardiola disse: agora já não estou mais cotado para assumir a seleção brasileira. Ele brincou com isso. Ele brincou. Se eu tive 3 derrotas seguidas, perdeu o Bournemouth, perdeu para o Tottenham e perdeu para o Sporting de 4-1 na terça-feira, aí ele disse: já não estou mais cotado para assumir a seleção brasileira. Então, na verdade, o mundo inteiro está tirando onda com a quantidade com a insegurança do técnico no Brasil. Mas se ele sair do Manchester City, é possível que saia, né? Porque você tem uma mudança de comando, o Hugo Viana vai ser o novo diretor esportivo, o Begiristain deixa... O Begiristain foi jogador do Barcelona na época do Guardiola. O Begiristain jogou contra o São Paulo a final do Mundial de Clubes de 92, com o Guardiola em campo também contra o São Paulo. São amigos e são parceiros desde aquela época. Depois o Begiristain foi diretor esportivo do Barcelona, com o Guardiola como técnico, e depois o Begiristain diretor esportivo do Manchester City, junto com o Guardiola. Aí vai o Hugo Viana, sai do Sporting e vai para o Manchester City assumir o cargo de diretor. E começam as especulações de que o Rubem Amorim vai ser o novo técnico no lugar do Guardiola no ano que vem, porque trabalhou com o Hugo Viana. Aí o Rubem Amorim vai para o Manchester United e não para o Manchester City. Fica no ar se o Guardiola vai sair do City ou se não vai sair do City. Agora, se a CBF vai fazer uma grande jogada, provavelmente está fazendo uma grande jogada agora, que tem a reunião da discussão do estatuto lá no prédio da Barra da Tijuca. Grande jogada, me lembro o Ernesto Varela, que era o personagem do Marcelo Taz, que em 1986, na Copa do Mundo, foi entrevistar o Nabi Abichedi. Isso tem no YouTube, basta você mudar de janela e vai ver. O Ernesto Varela entrevistando o Nabi Abichedi, e o Nabi vai ficando enfurecido com as perguntas de duplo sentido do Ernesto Varela, até que ele... Vou fazer só uma última pergunta do Nabi. Qual é a sua próxima jogada? E o Nabi fica enlouquecido. É que a gente voltou tanto no tempo que hoje a CBF, no New York Times, no The Athletic, que é o braço esportivo do New York Times, cogita-se que a CBF vai fazer uma grande jogada, como fazia na Bia Bichedi. Outro dia, a minha filha me perguntou: o que é Nabi Abichedi? Porque Nabi Abichedi hoje é o nome do estádio de Bragança Paulista. Aí eu contei para ela quem era Nabi Abichedi. Boa, no final, se der tempo, você pode contar essa história para quem também não sabe. Muita gente aqui, como o Gustavo Videira, falando que olha o blá 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 da CBF de novo. Eu adoraria, hein, gente, pagar minha língua. Mas, para mim, é blá 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 de novo. O Vampeta Rocha diz aqui, ó, Guardiola vindo, Dorival vai acertar, o Brasil vai estar no final da Copa. Risos. E aí, Hernan, qual a sua apuração? Assim, eu quero trazer assim, uma coisa muito pé no chão e muito sólida em relação a isso. Eu falei com várias pessoas desde cedo, né? E o que acontece é o seguinte: ontem a gente teve um encontro lá na CBF que foi do CEO do Grupo City, Ferran Soriano, que está no Brasil com uma comitiva. Eles estiveram lá na Arena Fonte Nova, acompanhando o jogo do São Paulo contra o Bahia. Inclusive ele tem dado umas entrevistas, elogiou o Rogério Ceni e tal, falou da dedicação em relação, até comparando com o Guardiola. E ele teve esse encontro com o presidente Edinaldo Rodrigues. A questão toda é que, assim, há uma proximidade do presidente Edinaldo Rodrigues com a Federação Baiana, pela história que ele tem, com o Bahia, evidentemente, e existe lá o Cadu, que é um homem forte dentro do Grupo City e do Bahia, e que tem uma proximidade com a Federação Baiana, com o presidente Edinaldo Rodrigues, e que faz a ponte entre o CEO, o Ferran Soriano, toda a comitiva do City, e a CBF. Nessa conversa, começou um papo de que o Guardiola provavelmente não vai ficar no City, é um treinador que
elogia muito o Brasil, já falou sobre o desejo de treinar a seleção brasileira, já trabalhou com vários jogadores brasileiros, gosta do Brasil, por que não? Então ali começa uma aproximação, ali começa um embrião, começa uma conversa e ali por trás tem um grupo City. Então assim, nas conversas que são muito preliminares, tem algo do tipo assim, tendo uma ponte via Grupo City, por que não? Porque o Guardiola se sentiria ali com algo assim do tipo, ó, tendo uma segurança tipo de um Grupo City ali para fazer uma ponte com a CBF, por que não? A CBF não tem nenhuma garantia de que o Guardiola viria. Só tem o quê? Uma aproximação, uma tentativa de aproximação com esses personagens. Com esses personagens do Bahia, que tem a proximidade com o presidente Edinaldo via Federação Baiana, via Grupo City, o CEO Ferran Soriano, que obviamente tem uma relação excelente com o Pep Guardiola. Então, quando se fala em montar um plano mirabolante para trazer o Pep Guardiola, é montar uma estratégia e falar assim, ó, você quer, você toparia, quando você sair do City, quando você deixar o Manchester City, você toparia? É isso. Foi o que me passaram, inclusive essa pessoa que confirmou e me deu esses elementos, essa pessoa tem muita entrada no Grupo City e conhece muita gente dentro da CBF. Então, foi nesse sentido que eu avancei nessa notícia, e é uma notícia que, trazida ali pelo jornal, faz sentido mesmo a CBF se animar e esse papo todo. E a CBF publicou, inclusive, a foto do Ferran Soriano de toda a comitiva do City ontem que visitou a sede da CBF. O Ferran Soriano dificilmente vai sair. O Ferran Soriano é o diretor esportivo, o CEO do Grupo City hoje, e foi o cara que garantiu o Rogério, né? Ou seja, o Bahia tem tido uma postura com o Rogério, como a gente disse aqui há 2 dias, diferente do que o Grupo Red Bull conseguiu ter com o Pedro Caixinha. E sustentando com todo o processo de torcida, o Grupo City segura o Rogério. O Ferran Soriano trabalhou com o Begiristain e trabalhou com o Guardiola no Barcelona. O Ferran Soriano é o autor do célebre livro A Bola Não Entra Por Acaso, sobre todo o processo de reestruturação do Barcelona. Depois o Ferran Soriano saiu, antes do Guardiola, o Ferran Soriano saiu e foi montar a estrutura do Grupo City e depois participou da contratação do Guardiola. O Guardiola sair do City, eu acho absolutamente plausível em maio do ano que vem. A CBF, depois do episódio do Ancelotti, perdeu muita credibilidade para falar antes de assinatura de contrato. Né? Quando assinar o contrato, assinou o contrato. E tem uma questão, Domi, que, por exemplo, me disseram assim também, o Cadu, que é do Grupo City, no Bahia, é uma figura muito importante nessa articulação. Né? E, por exemplo, existe uma incógnita total em relação ao Rodrigo Caetano no ano que vem como executivo da CBF. Então, assim, se essa história andar, por que não o Cadu seria uma pessoa para assumir esse posto do Rodrigo Caetano se essa história andar? Eu falei, mas e se não andar? De repente ele pode ser um concorrente à vaga, se o Rodrigo Caetano realmente for para o Atlético Mineiro, como se noticiou e como se tem esse convite, pode ser uma possibilidade. Então, assim, tudo é articulação, tudo é politicagem, tudo é política dentro, e ainda mais uma pessoa que é da confiança da Federação Baiana, onde Edinaldo Rodrigues tem uma grande história. Então, assim, tudo é politicagem. As articulações, elas estão acontecendo. Não à toa essa notícia sai de uma possibilidade de Pep Guardiola no dia em que o Ferran Soriano e a comitiva do City estão lá dentro da CBF. Então, existe. Mas o caminho, gente, é muito longo ainda. Muita calma nessa hora. Vou bancar a jogada do diabo com mais 2 frases só. Bancada a jogada do diabo. Uma, a gente não sabe por quanto tempo o Edinaldo Rodrigues vai ser presidente da CBF. Por 1 semana ou 10 anos. A gente não sabe. É verdade. E o segundo ponto é que o amigo do Edinaldo Rodrigues hoje é o inimigo amanhã.
Porque até com o Hugo Teixeira, que é o diretor de operações do IDP, colocado dentro da CBF como chefe de gabinete, até com o Hugo Teixeira, que é o homem do Gilmar Mendes, dentro da CBF, até com ele já teve briga. Você é meu amigo hoje, é meu inimigo amanhã de manhã. Esse é o cenário da CBF hoje. Então, neste ponto, não tem como confiar. A reunião que está havendo agora na CBF sobre a discussão do estatuto, se vai acabar com reeleições com prazo, se vai definir que pode ter quantas reeleições quiser, se vai transformar a CBF em ilimitada, o que é que vai acontecer, isso vai dar uma luz sobre o futuro do Reginaldo. Outra coisa que precisa dar a luz é que o Gilmar Mendes precisa sair dessa cadeira onde ele está sentado em cima da liminar que mantém o Reginaldo Rodrigues no cargo. Ele pode o STF pode perfeitamente entender que o TAC assinado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro tem que ser mantido e que o Reginaldo Rodrigues foi eleito corretamente e que tem que continuar sendo presidente da CBF. Pode ter essa interpretação perfeitamente, mas tem que votar. Faz 10 meses que está se liminar para ser votada e ninguém consegue votar a liminar que define se a eleição do Reginaldo foi uma eleição justa, correta ou se ela não tem validade. Gente, mas só pra gente incluir um trocadilho essa semana, se o Guardiola vier pra seleção, vocês podem me chamar de Do Mentira o programa inteiro, tá? Tomara que venha, mas acho difícil.